interpretar a realidade e associar fantasia. Isso aí entra muito também no que a gente estava falando sobre partes faltantes da história. Se você não sabe como alguma coisa aconteceu, ou se o fato não tem detalhes sobre como algo aconteceu, você pode fantasiar em cima daquilo. Você pode criar alguma coisa na sua cabeça e colocar ali como sendo parte da sua história. Afinal das contas, você está inspirando na história, mas você não tem todos os fatos a respeito dela. Então, grande parte dela você precisa desenvolver. E isso vai variar também de acordo com o tipo de sistema que você está jogando, o tipo de aventura que você está jogando. Quão fantasioso isso vai ser. É uma aventura mais de detetive, onde você não tem muito espaço para colocar alienígenas, não vai colocar fantasma, não vai colocar outro tipo de coisa. Você tem que fantasiar dentro daquela nível de realidade que você está trabalhando. Ou não, é uma aventura de Call of Cthulhu, e eu quero colocar que a rainha da Inglaterra, na verdade, é um reptiliano que está disfarçado e ela comanda o país inteiro. Então, você tem ali uma licença poética para poder utilizar o que quer que você queira que acrescente a fantasia da sua história. Se é uma história fantasiosa, ela vai ter elementos que seriam impossíveis de existir no conto real, no evento real, e aí que você vai precisar adaptar. Outra situação também que pode acontecer é se o evento que você está replicando, em algum momento, não acontecer naquela direção. Estava replicando, por exemplo, o desembarque na Normandia. E aí, por azar, o seu time todo tomou um TPK, inclusive todos os NPCs. Tipo assim, não foi ali que os aliados conseguiram dar a virada na guerra. Então, vai ter que desenvolver ou um plot adiante, onde alguma coisa acontece depois e eles consigam resolver ou virar a guerra, ou não. Tipo, não, realmente o eixo ganhou ali, depois que ganhou a Normandia, eles simplesmente passaram o carreto em cima do resto do planeta e dominaram tudo. Aí você tem lá o Homem do Castelo Alto e outros tipos de histórias similares. Ou você mete aí mesmo o nível de fantasia lá no alto, assim, então, assim que os exércitos aliados morreram ali na praia, o pessoal de Atlântida saiu do dentro do mar e começou a destruir tudo que estava ali, independente de quem fosse, porque eles já estavam de saco cheio dessa parada, eles estavam só esperando se os aliados iam conseguir dar a última cartada. Não dando, eles resolveram se revelar para o mundo e destruir tudo, e agora, assim, agora a gente comanda essa porra toda. Então, esse nível de loucura ou de fantasia que você vai acrescentar na sua história só depende de você, só depende do quão você quer que a história seja fantasiosa e o quanto você precisa cobrir as lacunas do evento ou da história que você está se inspirando. Essa parte eu acho que pode ser a mais difícil quando você está fazendo ajuste de cenário. Não é necessariamente um processo simples, não. Porque eu acho que ele exige um certo grau de complexidade do cenário fantástico que você está criando. Esse é um risco muito grande de você perder em coerência, né? De você às vezes falhar na coerência do negócio. Tipo, eu quero incorporar isso no meu cenário steampunk. E aí você vai ter que ficar pensando, caralho, quantos dos elementos. É para ser steampunk, mas é para ser no que seria a década de 60. A tecnologia steampunk avançou, mas não avançou a eletricidade, ou então avançou a eletricidade, mas não a eletricidade do jeito que é. Não tem computadores, não tem supercondutores, é tudo clockwork, tudo engrenagem. E aí você vai pensar, cara, tem algumas coisas que eu teria alguma dificuldade de pensar como elas funcionariam sem computador. Não, mas tá tudo bem, sabe? Isso aí são engrenagens muito pequenininhas. São engrenagens tão pequenininhas que elas parecem chips. Tipo, Parece um circuito, né? Exatamente. Então, assim, tem um processozinho, não é uma coisa. Eu acho que pode ser difícil, mas não é impossível. E depende da sua. Na verdade, depende um pouco da sua dedicação. Às vezes você pode só falar, cara, é isso mesmo. É tipo steampunk, nossa, a hora que você abre, assim, a máquina de calcular, engrenagem pra caralho. É um computador, mas ele não usa circuitos e tal, não sei o que, elétricos. É muita engrenagem rodando ao mesmo tempo. É um negócio bizarro. Assim. São mega computadores. Imagina. Resolveu. Imagina, normalmente resolve.
É tipo o computador do Turing lá, né? Que era só um monte de apetrecho mecânico que fazia a compilação. O que Achei eu que você ia vejo... falar que funcionava à base de magia do Turing. O computador do Turing funcionava no braço. Era no braço, era maluco fechando conta, né? Igual o voo espacial da NASA lá. 200 pessoas fazendo conta de órbita, tá doido. O que eu vejo bacana nessa questão da fantasia é que fantasia não é só algo fantasioso, sobrenatural e mágico. É algo que não condiz com a realidade. Se você for parar pra pensar, grande parte dos eventos históricos tem muito de fantasia ali. Porque é impossível tudo ser registrado. Então você tem que preencher lacunas. O historiador, ele é uma pessoa que é treinada e estudada para isso. Ele vai fazer o preenchimento da falta de informação com as análises do que ele tem de contexto. A diferença é que não é um achômetro, ele vai embasar aquilo. Por isso que tem gente que briga com alguns aspectos de história. Tem um historiador que fala uma coisa, tem um historiador que fala outra, tem outro que fala outra coisa. Só que você vai ver que os pontos que estão datados, registrados, você não tem pra onde correr. Você não tem como negar aquilo que foi registrado. Mas o restante que não foi, você vai depender daquela visão que o cara tinha. E é nesse ponto que você vai sambar legal aí na sua história. Por quê? Se você pegou e fez suas anotações, marcou os pontos de virada, os jogadores estão tomando decisões diferentes. Cara, aplique a fantasia. Não precisa, como eu falei, se a história é realista, você partir pro sobrenatural. Mas você pode sim interpretar, variar. Você não está escrevendo um livro de história, parceiro. Você não precisa ser um historiador. Você tem que tomar cuidado, como o Marcelo falou. Você tá num terreno minado, facinho de perder coerência. Então, se prepara antes, segue as dicas, assiste todos os vídeos aqui de novo para trás, que aí você vai ter menos erro de coerência na sua história.